Novamente, novamente, boa tarde a todos. Eu sou o Júlio. Eu sou diretor aqui da Inove Consultoria. Nós estamos no mercado aí há 4 anos. O Cindy Rochas, desde o iniciozinho, assim, já acompanhou o nosso nascimento, faz parte da nossa trajetória. Então, nós somos muito gratos, acima de tudo, ao Cindy Rochas pela abertura de portas que sempre proporcionou para a gente. Esse espaço aqui é uma oportunidade, né, de estarmos em contato aí com novas pessoas, né, fazer novas conexões para a gente. Isso é o que fez grande diferença em toda a nossa jornada, né? E há alguns anos atrás aí eu iniciei a carreira aqui, né? Antes era só eu, hoje, graças a Deus, nós temos uma equipe aí com 12 consultores, né? Majoritariamente a nossa atuação é no segmento de rochas, mas também a gente ganhou espaço em outros segmentos e hoje nós somos muito especialistas aí no cenário de consultoria para empresas do Espírito Santo, tá? E especialmente o Rochas, porque está no nosso coração, assim, está no nosso DNA. Muitos de nós viemos do segmento, então, assim como vocês aí, nós já trabalhamos em empresas do segmento de rochas e a gente trouxe um pouco da nossa bagagem alinhada a uma metodologia, né, de consultoria na área de gestão e de processos. A gente criou a Inove, tá? Então hoje a gente trabalha, acima de tudo, nós temos uma metodologia que norteia toda a nossa atuação. Essa metodologia nós chamamos de sincronismo organizacional. A metodologia do sincronismo organizacional ela foi criada pelo professor Paulo Rocha, ele é da Fundação Dom Cabral. Ele é um dos meus mentores aí profissionais. Ele atua muito de perto dos projetos Inova, então desde o início ele sempre acompanhou a nossa trajetória. Nós moldamos o nosso formato de atuação é muito pautado no método dele. E a metodologia do sincronismo organizacional, a gente promove a integração entre a estratégia, os processos e as pessoas. Então a gente entende que todo o sucesso organizacional, todo o resultado de uma empresa ela depende muito, e muito especialmente, do alinhamento dessas três dimensões. É o que a gente costuma dizer, né? Com uma boa estratégia, bons processos, mas com as pessoas posicionadas no local errado, a gente multiplica os três. Se o fator pessoas for zero, o resultado é zero, né? Se a gente também tem excelentes processos, excelentes pessoas, mas não temos uma estratégia, também não temos o resultado. E se temos excelentes pessoas, né, uma excelente estratégia, mas também nos faltam processos, a gente também tem um resultado, né, zero. E é isso que a metodologia do sincronismo ela busca alinhar esses três fatores é, na gestão. E o ponto principal é que a gente busca trazer para todos os profissionais um olhar do todo. E aí vai linkando um pouco do nosso tema de hoje, que o workshop é de finanças, porque o que a gente vai conversar aqui muito hoje é como que as finanças, né, as boas práticas de controladoria, as boas práticas dos indicadores financeiros, né, de uma gestão financeira eficaz, ela proporciona ao negócio e todos os exemplos que nós formos falar aqui hoje, eles vão permeando muito é, pelas rotinas de uma empresa típica do segmento de rochas. Então, não vai ser simplesmente a gente falar de DRE ou falar de fluxo de caixa. A gente vai falar de como que a operação ela reflete nos resultados e como que uma DRE, um fluxo de caixa, ela é um excelente instrumento para que a gente atue estrategicamente na operação e o papel do setor financeiro de conseguir enxergar e mostrar, né, para as áreas de negócio e atuar de uma forma estratégica e atuar na inteligência do negócio. Então, o sincronismo organizacional é a gente alinhar os três fatores e sempre aproximá-los muito para que eles atuem em conjunto, tá? Falando um pouco da atuação nossa, né, além dessa metodologia que nos norteia, nós temos um time de 12 pessoas hoje, cada um com uma expertise numa área de conhecimento. Então, o Eros, por exemplo, é o especialista nosso em financeiro, controladoria, e ele vai ministrar comigo um curso que vai acontecer no mês que vem, do Cindy Rocha, sobre controladoria e finanças, né? Então, hoje a ideia do workshop é a gente trazer até uma pílula do que a gente vai falar nesse treinamento no dia 5 e 6 de agosto.
Mas a grande ideia do formato Inova é que nós trabalhamos sempre com três pilares muito fortes. O primeiro, uma metodologia muito bem embasada. O segundo, que os consultores de negócio eles têm vivência no segmento que a gente está prestando a consultoria. Então, ele conhece muito de uma temática. Então, geralmente, a gente vai ter sempre um consultor que conhece mais de comercial, mais de PCP, ou mais de logística, um tem uma experiência maior em custos, financeiro, controladoria. E a gente sempre vai ter uma visão pró-negócio. Então, uma visão sempre olhando como a gente atua estrategicamente em prol do negócio. Então, aqui um pouquinho da nossa equipe, né? Nós temos consultores mais focados na área comercial, que é o Gustavo e a Flávia. A gente tem a Flávia também no PCP, a Luísa, nossa especialista em logística, o Eros é nosso especialista em custos e financeiro e controladoria, e a Isabela atua na área de processos administrativos e financeiros. Então, hoje a gente tem um combo, né, completo, né? Ela também está na importação e exportação, e a Gabi fica com RH e DP. Então, a gente tem um combo completo de equipes que são responsáveis em implantar, trazer boas práticas para as empresas, aperfeiçoar o modelo de gestão, implantar as inovações nos processos, trazer as boas práticas de mercado e modernizar, de uma forma geral, as empresas. Então, desde os 4 anos de atuação, a gente está em 30, né? Já operamos 30 projetos. Dos 30 projetos que a gente executou, 16 foram do segmento de rochas e os outros 14 em segmentos diversos, tá? Dentro do Espírito Santo. Então, a gente é muito forte em rochas, comércio exterior, logística, são os segmentos que a gente mais atua, construção civil. Então, esse aqui é um pouco do panorama das empresas que a gente atende, tá? Aqui está a chamada aqui do curso, tá? Que vai falar, vai ser a Hoje eu vou dar um panorama geral, a gente vai fazer nós vamos trocar algumas ideias sobre finanças, mas a gente vai aprofundar os conteúdos aí nesse curso de gestão financeira e controladoria com foco no setor de rochas. Então, qual que é a proposta que a gente tem nesse curso? Além de trazer as boas práticas, é nós exercitarmos leituras dos demonstrativos financeiros, né? Muito olhando as particularidades de rochas, né? E como que a gente encontra dilemas que são comuns nas empresas e como que a gente lida com esses desafios no dia a dia. Então, hoje vai ser muito do assunto que a gente vai falar. E agora sim a gente entra mais na parte de finanças, tá? Então, além desse treinamento de controladoria com o Cindy Rochas, como nós temos uma série de consultores especialistas, nós fornecemos uma série de outros treinamentos. Então, hora ou outra, nós lançamos treinamentos na área comercial, na área de custos, na área de análise de crédito, porque a gente tem essa expertise dentro de casa com os consultores, então a gente modula esses treinamentos que são exclusivos com o Cindy Rochas, tá? Para a gente começar a falar um pouco sobre finanças, né? Eu falo que tem uma diferenciação que eu gosto sempre de fazer quando a gente entra no assunto, que é separar o que é um evento econômico de um evento financeiro. E eu acho que esse aqui é o pilar da conversa, principalmente se a gente está falando de rochas, né, de segmento de rochas ornamentais, porque o entendimento desse conceito, ele já começa a mostrar sinais se a gente caminha para uma gestão financeira eficaz e se a minha operação ela contribui com o resultado financeiro, resultado de negócio. Então, o que é um evento econômico? Né? Um evento econômico, ele é muito uma visão de resultado, de rentabilidade. Então, é lucro ou prejuízo. O fundamento econômico é eu vender uma rocha, né, com uma margem de 40%, ou de 45%, ou de 50%, uma margem de contribuição espetacular, e eu analisar que eu tive sucesso na operação pelo ponto de vista econômico. Então, tudo que se diz respeito a resultados, a gente sempre fala de resultados econômicos, a gente fala do demonstrativo da DRE. Muitas vezes a armadilha que as empresas podem cair é muito pautar o sucesso do negócio apenas por resultados econômicos. Mas quando a gente fala de resultados financeiros, é eu fazer uma venda com resultado econômico atrativo, mas ao mesmo tempo eu ser eficiente na geração de caixa. Porque muitas vezes eu posso vender uma rocha com 40% de margem, então eu vendo ela por 100, gastei 60 ali de custos, tive 40 de lucro, mas eu vendi. Só que eu vendi a prazo, né? Com 180 dias para receber.
Então, nesse mês eu tive um resultado econômico muito bom, mas se eu vendi muito produto com margem alta e prazo dilatado, se eu negociei prazos muito apertados com o meu fornecedor, e se eu sou muito ineficiente na gestão de estoque, é muito comum eu encontrar uma empresa que teve um resultado econômico muito satisfatório, mas quando a gente vai olhar a geração de caixa no período, ela não teve sucesso, porque ela gerou muitos eventos econômicos no mês, ela gerou muitos resultados da operação, que foram operações de venda e de margem de alta lucratividade, mas que pouco geraram caixa no mês. Então é muito comum, às vezes, eu encontrar uma empresa que fala assim: poxa, mas eu vendo com margem e me falta dinheiro em caixa. Muitas vezes pode acontecer por esse descasamento dos resultados financeiros com os resultados econômicos. Então, um dos principais pontos que a gente traz quando a gente fala do princípio fundamental dos negócios é aquela máxima que vocês que são de finanças, vocês já ouviram falar muito, né? É muito comum quando você vê que uma empresa até chegou ao ponto de quebrar, né? Ela quebra muito porque falta caixa, né? E nem às vezes é tanto por falta de resultado econômico. Então, eu vendi com resultado esplendoroso, mas a minha inadimplência foi alta, meu prazo médio de recebimento ele foi alto, a gente já vai ter impactos negativos no caixa. E aí, quando a gente fala do fundamento dos negócios, e para isso que a Finanças ela está aqui para nos apoiar, qual que é a lógica dos negócios, né? Eu capto e aplico recursos numa empresa com foco em obter resultados. E eu sempre vou precisar balizar meus resultados econômicos, os resultados financeiros. Porque se eu também não equilibro esses pratos, vamos dizer que o meu resultado econômico ali ele fica com 8, 9% de resultado de lucro líquido. A gente está falando que compensa mais eu aplicar o dinheiro na Selic do que ter uma empresa, né? Então, a gente tem que ter resultados econômicos que viabilizem o esforço de ter uma empresa. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso de ter caixa, porque uma operação como Rochas, você precisa de ter uma capital de giro que consiga financiar toda a operação. Então, quando a gente fala de gestão financeira, é a habilidade de equilibrar esses pratos. Eu preciso gerar resultado econômico, mas eu preciso viabilizar dinheiro para bancar a operação. E como vocês bem sabem, a operação de rochas, né, o segmento de rochas, muitas vezes a gente é, tem descasamentos e a gente tem dificuldades, né, desafios em conseguir prazos com os fornecedores. Então, se eu sou uma indústria, é muito comum na compra do bloco eu conseguir prazos mais apertados. E se eu estou negociando com o meu cliente, o meu marmorista, o meu depósito, geralmente esse cara vai me apertar porque ele vai querer parcelar em mais vezes, né? Então, se isso fica muito descasado, eu tenho um problema de caixa. Então, o que que eu vejo muito algumas empresas fazerem? Ela planeja e ela começa a enxergar esses demonstrativos financeiros, então ela orça a DRE, ela orça o fluxo de caixa e ela começa a ter uma previsibilidade, porque ela conhece os prazos médios de pagamento do fornecedor, ela conhece os prazos médios de recebimento delas com o cliente, e ela começa a entender o seguinte: quanto mais eu crescer a operação, mais capital de giro eu preciso. E aí a gente começa a criar inteligências para o negócio. Que inteligências são essas que a gente vê muito comumente empresas que exercitam isso fazerem na prática, né? Elas buscam equilibrar o mix de produto, porque eu já tivemos, né, cases de clientes na carteira que era uma operação de produção majoritariamente de material básico. O material básico, como vocês sabem, o tempo de produção dele é relativamente rápido, né? O bloco chega para serrar, a gente no máximo ali 7 dias, alguns ali com 10 dias, já está disponível o estoque venda, né? Eu já vi muitos clientes que eram muito bem sucedidos numa operação de básico, inclusive com uma margem de contribuição tímida, mas saudáveis financeiramente, e que decidiram colocar na linha quartzito, decidiram colocar importados e começaram a se enrolar na questão do caixa. Por quê? Porque quando eu decido comprar um bloco de exótico ou um bloco de quartzito, primeiro que ele já custa mais caro, né? Segundo, que quem já acompanhou produção sabe, a linha do quartzito, do básico, do exótico, ele fica mais tempo na produção.
E tempo em produção e tempo em estoque é mais capital de giro que eu preciso ter na operação. Porque se eu vou fazer um planejamento para o meu vendas, a gente não descobriu vendas de produto para pronta entrega, eu preciso de ter mais estoque para vender a mesma quantidade em metro quadrado de um exótico quando eu comparo um estoque de básico, porque a lógica é muito simples, né? Se eu quero vender 100 metros de preto no mês, eu quiser vender 100 metros de Taj Mahal, eu preciso ter muito mais Taj Mahal em estoque pronta entrega do que eu tenho preto pronta entrega, porque o tempo de produção deles é muito diferente. E o que que isso impacta na gestão financeira? Eu preciso comprar mais bloco de Taj, né? Eu preciso colocar mais Taj para produzir e automaticamente eu tenho mais custos com insumo e com produção. Então, meu custo de estoque, meu prazo médio de estoque, ele vai lá no alto. E para quem conhece a gestão financeira, o que que é a NCG, que é a necessidade de capital de giro? É o prazo médio de pagamento, que a gente chama de PMP, é o PME, que é o prazo médio de estoque, e é o PMR, que é o prazo médio de recebimento. Então, a conta da NCG ela fala com a gente, né? Quanto mais prazo eu tenho com o fornecedor, melhor para o meu capital de giro, porque ele financia minha operação. Eu consigo comprar a prazo com ele, eu coloco o produto em estoque, então eu ganho dias com ele aqui. Quando eu tenho uma operação de prazo médio de pagamento tendendo a zero, ou até adiantamento, né? Se a gente vai para importado, por exemplo, é muito comum você ter adiantamento também. Isso já é negativo para a NCG, porque eu já estou desembolsando antes do produto nem chegar direito no nosso estoque. Uma vez que ele entra no nosso estoque, começa a contar o PME, que é o prazo médio de estoque. Quando a gente fala de mercado interno, o que a gente pratica e sugere aos clientes é sempre trabalhar com prazo médio de estoque para produto de mercado interno, 45, num teto de 60 dias. E a gente encontra muitas vezes na empresa o quê? Estoque de material para venda no mercado interno com mais de 120, com mais de 180 dias. Muitas vezes, se a gente for buscar um histórico de ofertas, até o produto deixado esquecido, assim, quase não ofertando, e aquele estoque parado pesando na nossa NCG. Então, as ineficiências de estoque, por exemplo, elas pesam muito na vertente financeira do negócio. E, do outro lado, que pesa na NCG é o prazo médio de recebimento. Então, quanto mais prazo eu dou para cliente, também mais capital de giro eu preciso ter para a operação. E se eu quero crescer uma operação dessa, que ela já desfavorável à NCG, isso é um problema exponencial. Então, aí que vem os controles financeiros para a gente saber aonde que a gente consegue chegar com o crescimento da nossa operação da maneira que ela está hoje. Senão, eu preciso começar a mexer ponteiro. Então, eu preciso conseguir mais prazo com o fornecedor, eu preciso conseguir diminuir meu prazo médio de estoque, eu preciso negociar vendas com prazo médio de recebimento menor para a gente equalizar essa conta. E muitas vezes vale a pena você sacrificar um resultado econômico, então você vender com uma margem um pouco melhor e antecipar o pagamento, do que a gente vender sempre a margens muito altas e nos faltar dinheiro em caixa, né? E quando a gente fala de captação de recursos, é muito comum a gente ver empresas buscando recurso, né? Buscando recurso externo para injetar capital no caixa. Acho interessante e vejo que são manobras inteligentes realmente trazer capital de fora quando bem realizado. Porque eu vejo muitas empresas captarem recursos externos de uma forma muito equivocada. Uma das formas mais equivocadas que eu vejo de captação de recurso externo é o famoso adiantar boleto, né? Você desconta a duplicata e paga um juro alto, né? Geralmente isso vira uma bola de neve. Agora, pensar em captar recursos com uma taxa de juros atrativa, linhas de crédito especiais, trabalhar relacionamento com o banco, isso já começa a ser um pouco mais inteligente, desde que feito de forma planejada, desde que feito de forma estruturada, tá? Então, quando a gente fala de fonte de recurso, quando eu falo de aplicar dinheiro na empresa, capital no caixa para eu financiar a operação, eu posso ter capital próprio, capital de terceiros, né? E a gente vai buscar dos dois o sempre menos oneroso, né? E a gente tem alguns tipos de captação de recursos de terceiro de curto prazo e também
captação de recursos de longo prazo, né, que podem ser empréstimos bancários, empréstimos pessoa jurídica, pessoa física. A gente pode conseguir captar. Esse aqui é um dos mais inteligentes, né, de fornecedor. Então, quando você tem uma barganha com o fornecedor, o fato de você conseguir prazo com ele é uma captação de recurso externo, porque você está trabalhando com o dinheiro do fornecedor. É o que acaba muitas vezes eu vejo as marmorarias fazendo com a indústria, né? Ela consegue prazos interessantes para que a gente consiga comprar o material a prazo na indústria. O próprio adiantamento de clientes, então, quando você consegue ter um adiantamento de um cliente, é muito positivo para a nossa NCG, e quando você também tem a inteligência tributária, né, para a questão de impostos. E esse gráfico aqui é um gráfico que representa tudo que eu falei até o momento, porque ele mostra a cadeia do segmento de rochas e esse raciocínio que eu comentei com vocês sobre o que compõe o capital de giro e quais operações a nível de processos e de indicadores a gente precisa sempre ter um olho no número, para que a gente não perca a rédea do nosso controle de caixa. Porque o negócio rochas, né, e a gente agora adentrando um pouco indústria, né, que é o grande público aqui da nossa conversa, e a gente tem também outros segmentos aqui participando, né, é o caso da Premobras, é sempre monitorar aonde que a gente está tendo as ineficiências na operação. Toda ineficiência, quando eu falo de negociação com fornecedor, compra de matéria-prima, disponibilização de estoque ou estoque em excesso, ou produção, onde eu tenho um tempo planejado para produzir um produto e eu levo mais tempo do que eu planejo, prazos que a gente concede para o cliente sem controle, sem estudo no impacto no caixa, todas essas ineficiências da operação, elas vão impactar a minha necessidade de capital de giro. Então, um dos principais pontos que financeiramente a gente precisa gerenciar no segmento de royalties é, primeiro, eu conhecer qual que é o meu qual que é a minha necessidade de capital de giro. E, novamente, é o todo meu a pagar, com o meu a receber, com o meu estoque. Tá? Então, eu preciso compreender, porque quanto maior o PMP, melhor, quanto menor o PME, melhor, e quanto menor o PMR, melhor, e a soma de todos eles dá o ciclo financeiro. Quando a gente consegue gerenciar a NCG de forma eficaz, a gente tem controles. Eu só compro aquilo que eu preciso. Então, isso é feito muito com processos de PCP inteligentes. Então, o que é um processo de PCP inteligente? Primeiro, eu conheço a minha ficha técnica de produção. Eu conheço, para eu produzir uma chapa, o que eu preciso comprar de bloco, insumo, todas as matérias-primas, mão de obra, eu tenho todo esse levantamento. Quando eu preciso de vender, eu já também tenho o orçamento por mix de produto. Então, o comercial, ele precisa entrar num período, geralmente a gente faz isso no orçamento anual, sabendo quais são as metas de venda mês a mês. E no mundo que a gente está hoje, esse orçamento a gente praticamente atualiza de 3 em 3 meses. Com a definição do que eu vou vender, e obviamente isso a gente nunca acerta na mosca, mas ele parte de um estudo de mercado, eu abasteço o meu PCP e eu falo, olha, eu preciso vender por mês tal quantidade e o mix que eu vou vender é esse mix aqui. Então eu preciso de vender por mês X blocos de preto, X blocos de verde, X bloco de Tage, e X blocos de Wakanda, e X blocos de esmeralda. O PCP vai tomar posse disso e vai começar a desdobrar o planejamento mestre de produção. E aí a gente começa a enxergar mês a mês, semana a semana, o que eu preciso descer de bloco. E aí eu só mando descer aquilo que precisa. E como que o PCP sabe disso? Porque ele conhece a ficha técnica, ele conhece o lead time. O que é o lead time? É o tempo que a gente demora entre eu pedir um produto ao fornecedor, seja um bloco, seja uma matéria-prima, isso chegar e ficar pronta, entrega, disponível aqui para eu iniciar a serrada. Então aqui é tudo feito muito sob medida. E aí o que geralmente é o erro mais comum que eu vejo nas empresas? Essa história bonita que eu contei aqui, ela não acontece, né? Geralmente como que acontece a marcação de bloco, né? Como alguns aqui já podem, já devem conhecer, né? A gente vai fazer uma visita técnica na pedreira aí de rotina,
e a gente vai ver lá quais blocos estão disponíveis na frente e a gente manda descer os blocos sem a gente saber necessariamente se o nosso comercial vai ter capacidade de vender todos esses blocos. Então, se esse processo ele não acontece da empresa de vocês, nós já temos um grande avanço. Então, se a história bonita que eu contei antes ela acontece, é um ponto para a gestão da NCG de vocês. Porque se acontece da segunda forma que eu contei, nós já temos um problema. Se já acontece desse jeito, é muito provável que quando a gente for estudar a NCG da sua empresa, a gente já vai conseguir identificar essa ineficiência pelos números, tá? O segundo ponto é que uma vez que o bloco está em estoque, eu tenho a programação de produção. Então, o PCP ele vai cadenciar a produção desse produto de uma forma que a gente tenha a melhor otimização da produção possível. Então, eu não vou produzir nem material a mais, nem material a menos, mas eu vou produzir a quantidade que o comercial precisa. E aí todo mundo vai falar assim, mas Júlio, como que eu vou prever que o comercial quer vender 100 metros de extra de material preto, sendo que a gente já sabe que quando eu marco um bloco extra de preto, a gente pode ter bloco B, bloco C. A empresa que tem caixa, ela pode inclusive dimensionar o seu estoque com essa margem de desvio de classificação em estoque, mas quando a gente tem caixa. Quando a gente não tem caixa para tudo, aí a empresa começa a adotar algumas políticas. E por que que isso conversa muito com a gestão financeira? Porque a depender de quanto eu posso disponibilizar de caixa para operação, eu preciso começar a ter políticas do seguinte estilo. Se o meu estoque mínimo é 100 metros de preto, se eu chegar ao nível de ter 100 metros de preto e todos forem material C, e eu não tenho caixa para investir na compra de mais estoques, eu tenho que já ter um alinhamento com o comercial seguinte, comercial, eu preciso que a gente primeiro venda esses 100 metros de preto C para a gente conseguir produzir mais 100 metros A. Agora, tem situações que a empresa tem condição de falar, ok, vamos assumir esse estoque C, o comercial tem um prazo para ele né, vender esse produto, nós vamos monitorar o prazo médio de estoque desse C e está autorizado a produzir mais blocos para a gente chegar e ter produtos A e B no estoque. Perfeito. O que que muda se uma empresa decide o caminho A ou o caminho B? É a disponibilidade de caixa que ela tem na operação. Então, se a gente tem caixa para financiar, perfeito. Mas quando a gente não tem caixa e a gente começa a se apertar, a gente precisa de começar a olhar para os nossos processos internos, a gente precisa olhar para a nossa operação e começar a buscar esses pontos, que não que eu vou travar a operação, mas uma hora que eu tenho um evento como esse que aconteça, eu tenha o gatilho que o financeiro vai dar. Opa, nós não temos como ultrapassar, né, esse capital de giro aqui esse mês. E aí? Qual que vai ser a nossa diretriz em relação à decisão de negócio? Então, por isso que eu gosto de linkar isso muito com o negócio, porque os instrumentos financeiros, a grande razão de eles existirem é que eles sirvam de insumo para que nós consigamos, primeiro, visualizar, né, a nossa real situação financeira, e uma vez que isso está entendido, em que pontos da operação a gente pode buscar para a gente conseguir ter resultados na gestão financeira. E aí, um outro ponto também que a gente precisa monitorar, é o último ponto aqui que compõe a NCG, é a gestão dos prazos médios de recebimento. Tá? Então, a depender da carteira de clientes que a gente tem, a gente pode se deparar com prazos médios de recebimento muito longos. Existem mercados dentro do segmento de rochas que, por natureza, o PMR é muito longo. Né? O mercado externo já é conhecido muito por isso. A gente demora muito mais para receber no mercado externo, em algumas situações, do que o mercado interno. Esse prazo médio de recebimento também a gente precisa monitorar. E aí também tem estratégias que a gente consegue aplicar. A gente consegue criar metas de venda à vista para o comercial e gerar bonificações quando essa meta é atingida, porque eu trago dinheiro mais rápido para o caixa. Né? A gente consegue trabalhar rotinas na análise de crédito que começam a criticar, né, a analisar durante o pedido de crédito pelo comercial para algum cliente, que tipos de estratégias a gente pode fazer para reduzir esse prazo médio na concessão do limite. Então, quando a gente consegue enxergar a empresa como um todo nessa visão de processos integrados com os demonstrativos financeiros, a gente consegue fazer a gestão eficaz dos indicadores, tá? E aí,
né, quando a gente fala de gestão financeira, a gente costuma ver muitas empresas medirem o sucesso do negócio nos resultados de faturamento, né? O faturamento ele costuma ser também, além dos resultados econômicos, né? Em algumas empresas é uma armadilha, porque às vezes a gente só enxerga o resultado do negócio e a performance do negócio baseado nas apurações de faturamento. E o que a gente sempre prega é que, enquanto finanças, a gente precisa promover uma visão integrada. Então, de que adianta a gente ter um faturamento em alta se na verdade a minha margem ela está em queda, muito em compasso aí com o aumento de faturamento? De que adianta também eu estar com faturamento em alta, mas o meu custo de folha ou meu custo fixo ele também está em alta? E acende muito alerta vermelho, e isso aqui é muito comum ver no granito, que conforme a gente aumenta o faturamento em uma proporção, isso que eu falei com vocês, que é a necessidade de capital de giro, ela aumenta de uma forma muito mais rápida. E operações ineficientes, essa curva tende a ficar cada vez mais inclinada e se descolar cada vez mais do faturamento. E quanto mais ela está em passo e ela está bem gerenciada, eu posso aumentar minha receita, que meu capital de giro ele também vai aumentar mais linearmente. Então, os instrumentos da gestão financeira, eles precisam promover não só aos sócios, mas também aos gestores que tomam decisão no dia a dia, esses termômetros, o cruzamento dos indicadores, né? E a metodologia do sincronismo organizacional, ela fala exatamente isso. De que adianta eu ganhar mercado se os meus resultados financeiros eles não estão acompanhando a performance de faturamento? Às vezes é melhor você girar um volume menor, mas com um lucro líquido maior, uma geração de caixa maior, do que a gente falar que estamos sempre crescendo 20% ao ano, sacrificando margem, sacrificando a lucratividade, sacrificando o caixa. Então, eu passei um overview aqui de negócio, e a minha ideia aqui para o final da apresentação é a gente passar pelos principais instrumentos financeiros, né? E lembrando que a ideia do curso que a gente vai fazer com vocês no dia 5 e no dia 6 de agosto, vai ser um curso online, ele vai acontecer à noite. A gente vai se debruçar um pouco sobre esses instrumentos e olhar alguns estudos de caso aplicados a rochas, e a gente vai começar a olhar um pouco dessas situações que eu exemplifiquei, mas já aplicando nos instrumentos financeiros, né? Mas inicialmente também, antes de eu entrar, inclusive nos instrumentos financeiros, eu queria perguntar a vocês se vocês se identificaram com algum desafio interno que vocês possam ter no negócio de vocês e que conversa um pouco disso que eu falei, dessa gestão dos indicadores, da tomada de decisão de compra, da tomada de decisão de venda, a tomada de decisão de concessão de prazo, né? Hoje eu queria escutar um pouquinho de vocês, assim, se esses problemas, né, ou esses desafios que eu fui citando, assim, se é comum no dia a dia de vocês, como que é para a gente também fazer uma conversa bem direcionada aí com a turma. Queria ver se tem alguém aí que gostaria de falar um pouquinho também. Tem alguém aí que já se deparou com esse tipo de desafio? Como que é? Ninguém aí? Bom, então eu vou continuar, hein? Eu vou passar agora com vocês sobre os principais instrumentos financeiros, tá? É, minimamente, minimamente, a gente precisa ter como rotina no departamento financeiro, além das rotinas de cobrança, além das rotinas de pagamento, a gente precisa de criar os relatórios e os demonstrativos financeiros. Esses relatórios, eles vão dar uma fotografia mês a mês, né? Algumas empresas conseguem, inclusive, conquistar a execução desses demonstrativos é em tempo real. Então, nós já tivemos clientes que conquistaram a, a, a obtenção desses relatórios em tempo real. Então, o que é isso? É a gente plugar o nosso modelo de DRE, de fluxo de caixa, de NCG do nosso sistema,
E conforme eu vou tendo desempenho de vendas e de recebimentos e de pagamentos, né, e de entradas, eu monitoro em tempo real a situação da DRE, do fluxo de caixa, da NCG na empresa, né? Então, as empresas que conseguem conquistar esse monitoramento em tempo real, elas são muito privilegiadas. Mas, minimamente, nós precisamos ter um fechamento de mês e, no máximo, ali no 10º dia útil, né? No quinto, entre o quinto e o 10º dia útil, nós temos um momento dentro da empresa em que o financeiro apura esses indicadores, e aí sempre é muito importante, porque a gente tem sempre a visão contábil, que ela acaba sendo muito quebrada, talvez e consolidada com uma visão de declarações, né, uma visão contábil, a gente tem um relatório gerencial, que ele nos ajude a tomar decisões de negócio com base nesses demonstrativos financeiros. E aí vem o papel de uma controladoria dentro da empresa, que a controladoria é o setor que vai reunir essas informações e ela vai fazer a apresentação dos resultados, tá? Então, minimamente nas empresas, a gente precisa ter um relatório de DRE e um relatório de fluxo de caixa. Então, assim, esse aí é o primeiro, né? Os dois primeiros que precisam acontecer. Uma vez que esses dois relatórios eles funcionam muito bem, a gente recomenda partir para uma NCG, que é onde a gente entende a nossa necessidade de capital de giro, que é traduzida pelo fluxo de caixa. E o fluxo de caixa é sempre importante ter a visão intraday que nós falamos, né? Que é dentro de um dia para o outro e o que está acontecendo de entradas e saídas para saber se eu vou ter sobra ou falta de caixa, porque é daí que nos falta recursos muitas vezes para bancar a operação. E quando a gente tem uma visão de fluxo de caixa intraday, que é dentro do mesmo dia, a gente começa a identificar se tem muita conta de bloco que a gente comprou da pedreira para pagar e muito cliente que eu tinha promessa de pagamento de título, né, a prazo e que me atrasou e que gerou inadimplência. Então, aonde que geralmente ficam os desafios de caixa, né? Num caso mais inflamado? Quando eu tenho uma situação de compras muito aceleradas e que não acompanham o meu fluxo de entradas de caixa. Então, muitas vezes a empresa vem numa decrescente de saldo de caixa, com compras muito não assertivas e com prazos muito dilatados, concedidos a cliente, às vezes ela se aperta em caixa. Ou uma gestão de estoque que não é eficiente, né? Ou uma gestão de prazos com fornecedor que a gente tem a oportunidade de otimizar. Então, o fluxo de caixa ele é um instrumento que vai começar a trazer essa visão para você. E a DRE, ela começa a ver quais são as ineficiências a nível de resultado econômico que a gente tem. Então, a DRE é um instrumento que a gente usa para saber, assim, onde que eu estou gastando aqui em matéria-prima, que eu estou perdendo margem de contribuição. Ou que custo fixo que eu tenho aqui dentro da empresa que me rouba o resultado e, com certeza, também vai impactar no caixa. Esses dois instrumentos, eles são os mais básicos, tá? E quando a gente fala de caixa, esse aqui é um mapeamento de tudo o que vai impactar as minhas entradas e saídas de caixa. Então, uma vez que me falta caixa, ou que eu tenho uma alta do caixa fora da minha expectativa, ou fora do que eu planejei, foi alguma dessas variáveis aqui, ou a combinação delas, que possibilitaram isso, né? Então, quando eu tenho um empréstimo no banco e eu injeto no caixa, obviamente o meu caixa aumenta. Mas só o empréstimo, e se eu começar a ter muita compra de matéria-prima desnecessária, eu vou ter logo, logo uma baixa do caixa. Eu preciso buscar mais empréstimo, eu preciso começar a descontar boleto. Quando eu sou eficiente no meu recebimento e eu consigo antecipar meu prazo médio de recebimento, eu também injeto mais dinheiro no caixa. Quando eu economizo nas compras e eu otimizo o estoque, eu alivio o caixa em matéria-prima. Então, tudo aqui que está entrando, ele é positivo no meu caixa. E tudo que está saindo, ele vai decrescendo do meu valor de posição de caixa. Obviamente, a conta do caixa é muito simples. A entrada tem que ser maior que a saída. E aí, muitas vezes, o que a gente vê nas empresas é que por decisões equivocadas e sem o devido monitoramento, a conta ela não fica equilibrada. Então, o departamento financeiro ele precisa ter o controle de todas as entradas e saídas, não só as que aconteceram, mas o mais desafiador é que estão prestes a acontecer. E muitas vezes as empresas elas enfrentam o desafio de conseguir monitorar esse fluxo de caixa, porque, na verdade, o financeiro ele é um dos últimos departamentos que sabe da notícia, né? Muitas vezes isso aqui tudo aconteceu e o financeiro foi informado.
né? E aí é que vem a gestão financeira, ela precisa ter muito patrocínio da gestão, porque uma vez que a informação também não chega, a gente não consegue ter a visão de caixa planejada. Então, as empresas elas precisam de inicialmente compreender a importância, e uma vez que isso é entendido por todos, a gente começa a trabalhar instrumentos de planejamento. Então, eu conheço dois instrumentos, né, que ajudam muito no planejamento do fluxo de caixa. O primeiro é o orçamento empresarial. Então, o que que é o orçamento empresarial? O orçamento empresarial a gente faz geralmente ano a ano, nós revisamos como boa prática de mercado, 3 em 3 meses e 4 em 4 meses, e a gente orça qual vai ser a DRE e orça qual vai ser o orçamento de fluxo de caixa. E a gente começa a prever as compras que vão acontecer, dado a venda que eu quero realizar, dados os resultados que eu busco de negócio naquele período. É, Muitas empresas, quando iniciam esse processo de planejamento, elas costumam errar muito. E isso é normal. E muitas vezes as empresas param de fazer esse processo de planejamento e de orçamento por achar que, devido aos erros que aconteceram, que fazem parte do aprendizado, isso não vai gerar a visão, não vai gerar os resultados que ela precisa. Quando, na verdade, elas precisam dar tempo ao modelo para ele amadurecer. Então, esse é o primeiro modelo que gera a previsibilidade de caixa a nível de orçamento empresarial. E a segunda maneira de trabalhar a previsão são bons processos de compras e processos de venda. O que que significa isso? Se a gente consegue, toda a compra que for realizada, a gente criar as boas práticas de compra, que é ter uma ordem de compra no sistema, essa ordem passar por aprovações, os sistemas, de uma forma geral, eles trabalham com títulos previstos, eles trabalham com títulos efetivos, uma vez que ora eu lanço a ordem de compra e aprovo, ora eu recebo a mercadoria e dou entrada nos títulos, e isso gera o insumo que eu preciso para eu saber o seguinte: quais são os desembolsos previstos que estão confirmados e quais são os desembolsos previstos que estão em processo de compras. A mesma coisa, o que eu tenho a receber. Uma vez que eu vendo e gero a nota fiscal, nosso sistema também ele gera os títulos a receber, e, ora também estou fazendo os orçamentos de venda, eu consigo gerar uma previsibilidade do que está próximo a faturar pelo comercial, com títulos previstos, e eu consigo ter a visão de caixa. Minimamente, você precisa ter a visão de caixa de 2 semanas, tá? Mas a gente fala muito das empresas e encoraja muito elas terem uma visão mais detalhada intraday de 1 a 2 meses e, se for possível, a nível de orçamento, 6 meses, porque ela já consegue visualizar o caixa, os desembolsos previstos, e ela consegue antecipar algum evento de baixa. O que que é isso? Às vezes eu vou ter uma baixa de caixa de 1 milhão, eu consigo prorrogar um pagamento a fornecedor, eu consigo negociar algum adiantamento com o cliente a um desconto mais atrativo. Então, uma vez que eu consigo visualizar que vai me faltar dinheiro em caixa, por exemplo, antecipadamente a gente consegue prever. Aonde que as empresas geralmente entram numa armadilha? Quando elas não exercitam essa atividade de previsão. E aí o caixa ele é uma surpresa diária, né? Chega o boleto ali, só me resta pagar. E o problema é que quando só chega e eu não tenho visibilidade do caixa, eu nunca vou conseguir me planejar. Então, mapear as entradas e saídas e ter isso nos relatórios e principalmente ter isso no planejado é onde possibilita o financeiro a promover uma gestão mais estratégica das finanças empresariais. E agora, caminhando um pouquinho para o final do que a gente planejou para hoje, eu vou falar um pouquinho de NCG e eu vou falar um pouquinho também do que é a DRE. E a gente nós passaremos aí pelo princípio dos 3 principais relatórios, né, de controladoria e finanças, aos quais as empresas elas precisam monitorar. E ao final também, que aí a gente vai enviar para vocês, porque eu vou pegar esse material, a Júlia do Cindy Roças depois vai se encarregar de distribuir para vocês, é, existe também uma lista com os principais indicadores operacionais que o financeiro ele precisa estruturar, mas a gente atribui às áreas de negócio o acompanhamento. É a gente estabelecer o controle do prazo médio de pagamento de fornecedor,
ou ao setor de compras, ou a quem faz a compra de matéria-prima. O prazo médio de estoque, a gente tem um indicador compartilhado do comercial com o estoque, o prazo médio de recebimento, um indicador compartilhado do financeiro, contas a receber com o comercial. Então, são instrumentos que, uma vez o financeiro tem domínio sobre eles, a gente consegue colocar também as áreas de negócio para trabalhar em prol dos resultados financeiros e econômicos. Então, falando de NCG, o que que é a NCG, né? Ela é a materialização do nosso ciclo operacional. O que que é o nosso ciclo operacional? O ciclo operacional, ele inicia exatamente quando eu falei com vocês, na compra até o recebimento. Se eu já tenho um desembolso financeiro na compra, ele é muito negativo para mim, NCG, para o meu ciclo operacional. Agora, quando eu no evento de compra eu consigo os pagamentos a prazo, eu consigo todo o financiamento para que eu consiga diluir isso no meu capital de giro e otimizar minha NCG. Quando a gente tem prazos médios de estoque muito altos, a gente também tem um impacto negativo no ciclo operacional. E quando eu dou muito prazo na venda, isso também estica o meu ciclo operacional. Então, esse ciclo operacional ele chega até a ser, de certa forma, atrativo. 75 dias de ciclo operacional é interessante. Mas a prática que a gente vê no Rochas é ciclos operacionais ali. Eu já vi ciclos de 200 a 360 dias. Então, são ciclos longos que, desde a compra da matéria-prima até o recebimento, a gente tem muitos eventos. Principalmente se você está falando de uma empresa que trabalha com importado, com exportação, com quartzito, com exótico, todos esses produtos eles tendem a esticar o ciclo operacional. E olhando para o segmento de rochas, os produtos que mais tendem a ter empresas com ciclo operacional mais curto são as empresas que trabalham muito com material básico e empresas que trabalham muito no mercado interno, né? São as empresas que a gente observa que têm os ciclos operacionais mais curtos, tá? Então, o que vai para vocês aqui depois são essas fórmulas, né, de como que a gente calcula esses indicadores, que foi o que eu comentei com vocês, de eles nascerem dentro do financeiro e a gente atribuir e trabalhar em parceria com as áreas de negócio. Quando a gente fala de prazo médio de estoque, foi o que eu disse. É um indicador que a gente, enquanto financeiro, nós propomos, podemos inclusive fazer a medição, mas quem responde por ele é a área de operação e a área comercial. Quando a gente fala de operação, é produção barra expedição logística, né? Tem empresa que chamam de logística, tem empresa que chama o estoque de setor de expedição, mas é essa turma que responde ele compartilhado com o comercial, porque são os dois que têm poder de decisão em cima desse número. Só que também, se ninguém levanta a bandeira para a gente medir, a gente nunca também vê esse resultado. O prazo médio de recebimento também é um que a gente indica que ele nasça dentro do financeiro, do contas a receber, mas que a gente também compartilhe ele com o comercial. E eu já vi um desdobramento muito interessante do PMR, que é o PMF, que é o prazo médio de faturamento. Porque o que está na mão do comercial? O PMF, ou seja, o que, que eu faço de acordo com o cliente. Esse é o prazo médio de faturamento. O prazo médio de recebimento, ele entra na conta o prazo que de fato eu recebi do cliente. Então, ele é um indicador mais que tem a ver com eu conseguir cumprir o que foi negociado no prazo médio de faturamento. Uma vez que eu não cumpri, foi um caso que eu tive uma inadimplência de um cliente. E aí é onde entra a eficiência da análise de crédito e da cobrança para que a gente consiga monitorar esse indicador. E aqui é um indicador que mede muito a eficiência de compras, ou ele avalia muito o quanto na mão do fornecedor a gente está, porque quanto menor o PMP, mais significa que quem dita as regras é o fornecedor, e aí isso é ruim também para o meu capital de giro. Então, o PMP, quanto menor e quanto mais a gente trabalha ele com o pessoal de compras, né, seja compra de bloco, seja compra de insumo, matéria-prima, seja compra de material importado, a gente precisa também olhar para o PMP. E aí, às vezes, são aquelas contas, né? Às vezes é melhor você negociar com um preço um pouco mais caro, mas que eu vou conseguir dilatar o prazo, ou eu vou conseguir um desconto muito bom para pagar à vista, mas ele tem que economicamente versus financeiramente compensar, e é aí que entra o financeiro para apoiar nessa análise e tomada de decisão. A ideia é que no curso a gente se depare com essas situações e a gente trabalhe as contas, né? A gente faça os cálculos, por exemplo, eu tenho aqui
um fio diamantado para comprar, o preço à vista é tal, o preço a prazo é tal, e no preço à vista eu tenho X% de desconto. Se você tem uma necessidade de capital de giro tal e seu caixa é tal, qual é a melhor decisão para você tomar, né? Comprar a prazo ou comprar à vista? A gente vai fazer a conta junto e a gente vai debater essas tomadas de decisão. Então, o financeiro, ele é o departamento que vai trabalhar nessa inteligência. E não necessariamente o financeiro tem que operar e executar isso tudo, mas é o financeiro que tem que levantar essa bandeira dentro de casa para que a turma comece a olhar para a operação com um olhar de negócio, um olhar de resultados. E quando a gente vai para uma operação de rochas, né, esses indicadores é o que a gente tem visto fazer diferença quando a gente fala de apuração dos resultados de negócio, né? Uma outra linha de gerenciamento é a linha dos indicadores econômicos, e esse a gente separou até um curso específico para falar deles, que é o gerenciamento de custo, precificação, margem de contribuição, que vai acontecer também em setembro. Então, lá a gente vai falar muito dessa questão da importância do monitoramento de custos, da gestão, do markup, né, da margem de contribuição e quais estratégias hoje a gente desenvolve em conjunto ali para que a gente consiga na produção ter a coleta de dados de custos, né, ter o custo absorção, o comercial consiga fazer a tabela de preço e a gente consiga ter um controle de margem, né, a gente chegar a nível de controlar qual que é a margem que eu vendo por produto, a margem que eu vendo por cliente. Então, quando o financeiro consegue liderar essas iniciativas, né, a gente está falando que o financeiro está cada vez mais estratégico na visão do negócio. Então, isso aqui é o ciclo financeiro, né? Que é basicamente ali o quanto de tempo eu tenho entre o evento da compra e o evento do recebimento, né? O desembolso da compra da matéria-prima e eu tenho o retorno disso para o caixa. E o ciclo financeiro ele pode ser a maior armadilha quando a gente não gerencia esses pormenores, que foi muito da nossa conversa de hoje, né? Então, aqui é um resumo, tá? Da visão do ciclo financeiro. Aqui a gente fala, né, da NCG, então aqui está visualmente muito claro e resumido o que a gente falou hoje, né? A NCG, ela começa quando eu efetuo o pagamento ao fornecedor. Então, nessa operação específica aqui, eu comprei no dia zero, mas eu paguei no dia 30. Então, eu ganhei 30 dias de ciclo financeiro e a minha NCG ela passa a contar no evento do pagamento, né? Agora, se eu tenho um pagamento adiantado, a minha NCG ela aumenta, porque antes da mercadoria entrar em estoque, eu já tive o evento de pagamento. Então, é aqui que a gente mexe nos ponteiros e a gente faz a diferença na necessidade do capital de giro. Qualquer um desses daqui que a gente mexe positivamente, ele vai impactar na NCG, assim como quando a gente toma decisões não vamos dizer equivocadas, mas vamos dizer ao contrário do ideal, né? Então, se eu estou falando de PMP, eu diminuir, quando eu aumento, se eu estou falando de aumentar o PMP, quando eu diminuo o PMP, ou quando eu aumento o PME, quando eu aumento o PMR, automaticamente também minha NCG vai crescer, e é isso que é o perigoso quando a gente está no movimento de crescimento, porque isso cresce exponencialmente à medida que a gente não trata as ineficiências. Então fica essa imagem aí hoje para vocês refletirem um pouquinho de o quanto de monitoramento na prática a gente tem da nossa operação e o quanto da rédea do capital de giro a gente tem na nossa operação. Será que a gente tem alguma ineficiência dentro de casa, a qual a gente ainda não conhece? Ou será que a gente tem alguma ineficiência que a gente conhece, mas a gente não conseguiu apurar corretamente com os relatórios financeiros? Então, nós temos todos esses relatórios financeiros, então fica a provocação para cada um pensar um pouquinho como que a gente pode trazer visibilidade, debate entre as áreas de negócio, porque tudo nasce com um debate, né? Eu sempre costumo dizer que se a empresa funciona assim até hoje, um motivo existe. O ponto é que se existe alguma ineficiência dessas, hora ou outra, ela vai ser crucial no próximo passo, né, no nosso crescimento. E quando a gente consegue, com o financeiro, apoiar e a gente consegue ver essas coisas com antecipação, a gente tem uma maior assertividade, uma maior probabilidade
de reverter a situação. Francisco, fala para a gente aí. Júlio, parabéns aí pela sua exposição, você está finalizando. É, eu acrescentaria, esperei que você se manifestasse nesse sentido, Uhum, lembrando que logo mais, pelo menos a partir do próximo ano, nós já temos a reforma tributária. aham, Os créditos, né, eles serão financeiros e não mais apropriados por regime de competência. Então, sim, a necessidade de caixa, ela tenderá a subir sim, caso não se faça o devido dever de casa, porque o débito você já gera quando emitiu a nota fiscal, já é devedor. E o aham, crédito que vai abater desse débito só vai uhum, acontecer quando você fizer a liquidação financeira. Então, exatamente. isso, penso que o setor de rochas, eu espero que você seja muito feliz aí no curso que você vai dar, porque nós percebemos um descasamento muito grande, concessões de prazos a perder de vista, e você percebe muito claramente que na formação daqueles preços não se inclui custo financeiro, né? Uhum, Principalmente uhum, nos dias atuais, com taxa é, de 15% aí de Selic. uhum, Então, se esse dever de casa não for feito com bastante antecedência, né? Eu exatamente, imagino que a tendência é muita gente ficar para trás, né? Então, exatamente. eu acho que o dever de casa até já deveria ter sido feito, né? Nós É, temos muito pouco tempo para colocar a coisa em dias, né? Porque eu imagino que o cenário, pelo menos da necessidade de capital de giro, tenderá a se acentuar de forma mais grave, né? Devido a essa questão dos créditos fiscais, né? A partir da implantação da reforma tributária. perfeito, Francisco. Foi um excelente lembrete, uma excelente contribuição e extremamente essencial e leva ainda mais urgência, né, para o debate e para a gente recuperar o tempo perdido caso a gente ainda não tenha feito esse dever de casa. Então, com certeza mais um elemento para a gente trabalhar infelizmente, assim, né, são pontos que hora ou outra a gente esbarra e a gente percebe que as empresas ainda precisam evoluir nas análises, né, na modelagem financeira mesmo do negócio, e nessa análise dos impactos de toda a composição de custos na precificação e também os impactos de uma concessão de crédito, de uma negociação e de uma compra. Então, somente essa visão financeira ela vai ser capaz de diagnosticar qual que é a nossa situação atual e onde que a gente pode ter ineficiências e alguma vulnerabilidade. Queria ver também se tem mais alguém querendo fazer alguma contribuição, alguém que quer tirar alguma dúvida, né? Pelo tempo ser curto, né? Posso ter passado ali por algum tema ou outro um pouco mais rapidamente, mas o grande ponto é dar essa visibilidade, porque hoje é mais um momento de provocação, né? É um momento para que a gente reflita, primeiramente, de como que as decisões de negócio impactam nos resultados financeiros e como que uma ausência de relatório financeiro, de análises financeiras, elas fazem falta para que a gente abasteça de volta o negócio com inteligência e a gente possa ter a tomada de decisão. Então, eu queria, né, verificar se tem mais alguém querendo fazer alguma contribuição, tirar alguma dúvida, para que a gente possa ir para finalização. Tranquilo, pessoal? E o último ponto que eu acabei não passando aqui, e ele vai no material para vocês, ele tem aqui um pouco da explicação conceitual do que é o demonstrativo do fluxo de caixa, que é um relatório que eu comentei de ser muito importante, e também vai a definição, né, do que é uma DRE, como é composta uma DRE, como que é a lógica, né, de construção de uma DRE, e a gente consegue utilizar essa DRE para que a gente analise e tome decisões de negócio. E no final aqui eu tenho um estudo de caso também que vocês vão ler, né? E a gente vai trabalhar ele durante o curso, mas vocês já podem aquecer aí
para que a gente se encontre novamente aí no dia 5 e 6 de agosto. E a grande ideia do curso é a gente iniciar com essa provocação, mas a gente vai muito para a mão na massa e nós vamos começar a tomar decisões de negócio utilizando esses instrumentos de apoio para que a gente tome as decisões mais assertivas, pautado em dados, pautado nas melhores práticas aí de finanças. Então, eu vou enviar esse material ao Cindy Rochas, a Júlia vai ficar encarregada de fazer a distribuição dele a todos vocês. E se ninguém tiver mais nenhuma contribuição, a gente vai encerrar e fica aí também o convite para que vocês possam participar com a gente do curso aí no dia 5 e 6. Vocês encontram o link de inscrição no Cindy Rochas. A Júlia também vai fazer o envio do link de inscrição para vocês. E como eu tenho acesso aqui ao chat, eu vou copiar. Vou colar aqui o link também do curso, porque aí vocês podem acessar esse link. Vocês vão ver os detalhes, o conteúdo programático e agradeço aí a participação de todos, agradeço novamente aí ao Cindy Rocha, ao Jean e à Júlia e espero que estejamos juntos novamente aí no dia 5.